eu conheço você há mais de 20 anos, então tem um Walter aí que eu conheci lá atrás, e um Walter, assim, super vaidoso, que tinha, né, gostava de ter aquele cabelo todo bem cuidado, e gostava enfim, se vestir muito bem, sempre muito corporativo, né? Esse aqui é o Walter que eu conheci, esse Walter, né? E de repente, aí, os anos foram se passando, e quando eu vejo, você tá aí careca, né? Você, assim, é uma coisa um pouco radical, até, de certa forma, né? Zerar a imagem, né? Quem era tão vaidoso como você, e você zerou a imagem. Então, assim, eu sou super curiosa de como é que foi esse processo. E, aliás, a minha primeira pergunta para você, realmente, né? E talvez as pessoas... Eu conheço aquele Walter, algumas outras pessoas conhecem esse de hoje. Gente, em que momento foi que você resolveu raspar a cabeça, assim? Isso marcou alguma coisa em especial, algum momento especial da tua vida? Então, por muitos anos, o processo de transformação em mim foi muito grande. E dizem que para você raspar a cabeça, você tem que passar por um processo de renascimento, um processo de religar. Tem gente que fala em processo de purificação. Eu não sei se foi tão conceitual assim. Eu só sei que comecei a sentir essa necessidade. Não tinha coragem, não tinha a menor coragem. E aí um dia a gente estava em viagem para um curso na Indonésia. Estava com Fanny Balaere e tomando um café. E, juro, estávamos em Jerusalém, estávamos numa escala, a gente foi conhecer Jerusalém numa escala, e eu falei, tem que ser agora, mas foi uma necessidade, assim, imperiosa de fazer isso, e eu falei para a Fanny, fica aqui, eu já volto. E eu saí buscando um cabeleireiro, um barbeiro, alguém que conseguisse raspar a cabeça, eu voltei, ela não conseguia me reconhecer, imagina. Foi 15, 20 minutos depois, foi uma raspagem rápida, e eu cheguei, ele não me conhecia. E daí em diante, eu acho que encontrei uma identidade, encontrei um novo eu. E nunca mais eu quis ter cabelo, nunca mais. É algo, além da praticidade, tem algo que já sou eu sou este aqui. Aquele lá é outra versão de mim, uma etapa anterior que não existe mais. Isso foi quando? Isso foi em 2017. 2017, muito bem. Mas interessante, né, que até chegar nesse ponto aí, você teve uma trajetória bem longa, né, que até foi um pouco movida por um sonho de vir morar no Brasil, né, que eu já ouvi você falando isso mais uma vez, né, que você tinha um sonho de morar no Brasil, e você deu o seu jeito de vir morar no Brasil, né, e deu o seu jeito de continuar morando no Brasil, até de certa forma empreendendo um pouco. Desde criança eu falava para os meus pais que um dia eu iria morar no Brasil. Era algo que estava escrito. Eu falo que a cegonha errou de lugar. Ela passou reto aqui no Brasil, não conseguiu brecar e me jogou na Argentina. Mas nunca me identifiquei totalmente com os valores, com a idiosincrasia, com a cultura. Eu me identifico com a cultura brasileira, eu me sinto brasileiro. Eu canto hino nos eventos. É assim, é algo muito forte em mim. Entendi. E até para você bancar esse sonho, né, que é uma coisa muito inspiracional, eu acho, pelo menos, você teve que começar a se virar meio cedo aqui, né? Lembro também de você falar que você vendeu sanduíche natural em portas de faculdade. Você, uma época, foi meio bicho grilo, foi vender bijuteria, né? Arame entortado na praia e tal, acho que em Floripa, não sei. Foram duas etapas um pouco diferentes, né? Eu gostava muito de vir de férias no Brasil, antes de poder realmente decolar da Argentina, e aí eu fazia essas coisas só para bancar a viagem. Mas quando eu cheguei no Brasil, foi nos anos 90, e teve o período do governo Collor, que tomou todo o dinheiro, foi bem complexo. Eu até tinha começado a trabalhar no Brasil, mas se complicou muito, muito. E aí realmente eu tive que me virar. Eu fiz muitas coisas. Eu vendi sanduíche na faculdade, como você falou. Eu trabalhei numa clínica de cirurgia plástica. Depois eu virei instrumentador cirúrgico. Eu tive que me virar de todas as maneiras possíveis para sobreviver no Brasil, porque era onde eu queria ficar. Era realmente onde eu queria ficar. E aí teve assim, um momento aí que o caminho empreendedor meio que apareceu na sua frente, né? E você foi seguindo esse caminho até se tornar, além de dono de alguns negócios, um diretor executivo financeiro super pragmático, né? Então, como é que foi esse caminho para você se tornar um empreendedor? Para mim é muito interessante, que você sabe que eu estou trabalhando com isso, e eu gostei de ver o executivo que você era, super mega corporativo, pragmático, e agora
o empreendedor inspiracional que você é. Conta um pouquinho aí, como é que foi essa jornada. Então, digamos que a minha jornada foi, como contei agora, primeiro de me virar. Sempre tive esse espírito empreendedor, sempre eu tive a capacidade de me autossustentar. E aí fui fazendo diversas coisas que foram aparecendo. Lamentavelmente, eu tinha feito minha carreira de designer na Argentina e eu não consegui encaminhar ela no Brasil por conta de que os títulos que iriam ser validados pelo Mercosul nunca foram validados, então nunca consegui validar meu título no Brasil, então eu não consegui emplacar minha carreira profissional em grandes empresas, que são as que contratam desenhistas industriais como eu era, ou como eu sou ainda, em algum lugar do coração, e aí eu tive que me virar, essa foi a questão. Eu fui muito, digamos, firme na minha decisão de ficar no Brasil. Isso também me fez um pouco duro, me fez um pouco, digamos, não havia alternativa para mim, não havia casa de papai e mamãe, não havia tantos amigos, então sempre foi um pouco difícil esse movimento para mim e tipo, não havia outra saída, eu tinha que me manter aqui no Brasil, né, porque era meu sonho e eu fui atrás. Eu trabalhei, como falei, na clínica de cirurgia plástica, eu trabalhei numa editora, foi aí que comecei minha carreira editorial, na editora Sigla. Trabalhei depois com uma empresa de representação comercial de publicidade, e depois trabalhamos juntos na editora, né, onde a gente publicou várias revistas, livros. Aí depois eu fui para a editora Vero, em Alphaville, onde a gente cresceu bastante, teve muitos projetos, chegamos a ter 50 funcionários, aí fui aquele diretor administrativo financeiro que você falou, e foi aí que começou a minha grande mudança, né? Foi aí que começou a minha grande mudança. Eu fui levado por você, graças a Deus, para um curso de autoconhecimento que mudou minha vida, e a partir daí, não parei mais, não parei mais. Eu fiz várias formações, foi uma busca incessante de mim mesmo, e nesse processo eu terminei saindo do mundo corporativo e aos poucos entrando neste mundo das terapias. Eu sou terapeuta hoje, eu comando um instituto que trabalha com o método BioFlow, e assim, vida totalmente mudada. Mas assim, interessante que você estava falando, que você tinha, enfim, esse espaço corporativo já muito consolidado, né? Uhum. E, assim, com algumas garantias, apesar que nada seja tão garantido assim, mas com alguma estabilidade, uma certa estabilidade, algumas pecinhas aí juntadas, né, no meio do caminho. Só que entrou em rota meio que de colisão com alguma coisa, alguma situação pessoal, né, mais interna, e que te levou a dar esse passo, né, que te levou a querer essa mudança, né? Você, por acaso, sentiu, assim, depois que você iniciou esse caminho, que as pessoas ao lado, elas foram olhando meio sem entender? Como é que foi essa transição com as pessoas que estavam no teu entorno, as pessoas que trabalhavam com você, e, enfim, mesmo as pessoas do seu relacionamento pessoal? Um dia, né, tá lidando com aquela pessoa super pragmática com números e, de repente, o cara começa a ter uma outra aura ali, uma outra vibe. Como é que foi essa transição? Então, eu acho que um dos aspectos mais importantes da minha veia empreendedora é ser visionário. Eu sempre fui muito capaz de imaginar coisas que poderiam ser feitas, coisas que, assim, ainda não existiam, ninguém imaginava, mas eu já via na minha cabeça, todas as engrenagens estavam desenhadas, né, de como poderia funcionar aquilo, e sempre fui muito de ir atrás, de construir aquilo que eu estava vendo. E nesse eu arrastava muito as pessoas, sempre arrastei, às vezes de maneira amigável, às vezes nem tanto, às vezes um pouco tosco, não sei se tosco, um pouco de atropelar, sabe, de querer fazer a qualquer preço, E nesse sentido eu tive, mais uma vez, indisposições com as pessoas, né? Quando eu comecei a olhar para mim, comecei a entender que, de repente, a relação com as pessoas, a relação comigo mesmo,
tinham um peso diferente, um peso maior do que aquele que eu imaginava, ou nem imaginava, vivia, simplesmente vivia. Antigamente, para mim, era o peso da realização. E isso fazia com que eu atropelasse a mim mesmo, em muitos sentidos, assim, descanso, não se alimentar direito, não olhar para mim mesmo, e não olhar para as outras pessoas. O único importante era a realização dos projetos. E quando eu comecei a olhar para mim mesmo, quando eu comecei a ver a importância de respeitar, de amar a mim mesmo, e, por consequência, respeitar e amar as outras pessoas, começou um movimento dentro de mim de suavização. Tudo começou a suavizar. E nesse movimento de suavizar, realmente teve gente muito surpresa. Tipo, o que está acontecendo? Sabe quando algo é muito diferente? E muitas pessoas se surpreenderam, algumas realmente entenderam o meu processo, outras acharam que eu estava, sei lá, enganando de alguma maneira. Não estava vivendo o meu processo de crescimento. Ah, você está falando super lindo, continua falando. Eu já conheço um pouquinho de como você conheceu a Fanny. Eu quero saber como foi, porque você já vinha nesse processo lindo. E a Fanny, enfim, ela foi a consolidação de algo muito, muito forte dentro de você. Você conta um pouquinho enquanto eu vou correr, pegar meu carregador de celular. 1 minuto. Então, eu fui fazer uma formação em Renascimento Tradicional, Rebirthing, com o Leonard Dior. Eu sou formado com o Leonard Dior. E Fanny foi a principal discípula do Leonard Dior. Ela acompanhou o Leonard pelo mundo todo. Ela escreveu o principal livro que existe da técnica do Renascimento no mundo. E quando eu fiz a formação, eu conheci o livro, esse livro que Fanny escreveu, junto com Leonard, que chama Manual para Profissionais de Renascimento, e que foi o livro que realmente me encantou, claramente, Leonard era um gênio, ele criou, trouxe para o mundo o Renascimento, mas, assim, a Fanny trouxe a estruturação desse conhecimento, trouxe, assim, uma decupação fácil de entender, uma didática que realmente me encantou. E o que eu fiz foi, assim que ela veio no Brasil, primeiro curso dela no Brasil, eu estive lá, imediatamente depois de fazer esse curso. Na semana seguinte, ele iria dar... O curso foi em Joinville. E na semana seguinte a esse curso, Fanny iria dar o mesmo curso em Teresópolis, Rio de Janeiro. E eu fui lá de novo, no final de semana seguinte, fazer o mesmo curso com ela. E aí fiquei encantadíssimo, já fiz propostas para ela de trazer esse livro para o Brasil, comecei a pensar em organizar em São Paulo, que fiz alguns meses depois, e de lá para cá, assim, tudo que fizemos no Brasil é algo que claramente para mim representa a minha missão. Eu vivo no meu propósito nesse movimento com Fanny Walaeri, com BioFlow, eu vivo no meu propósito, hoje eu sou 100% dedicado, eu faço alguns atendimentos pessoais, mas eu me dedico plenamente, 100% em geral, ao Instituto BioFlow, ao crescimento. Neste momento estamos com uma imersão em Portugal e logo mais em Rio de Janeiro, em julho. Entendi. E, escuta, me fala uma outra coisa. Você tem alguma situação também que as pessoas reagiram de uma forma interessante, né? Mesmo naquela tua ainda no seu momento corporativo, em que os outros perceberam. Eu queria que você me contasse um pouquinho, porque você já me falou dessa situação, eu achei ela super divertida, né? Você estava num evento de empresa, e você tinha que falar de números, e você veio com... Assim, naquele momento você exteriorizou a pessoa que você estava se tornando, não foi? Então, até aquele momento eu vivia essa transformação em mim e nas pessoas que trabalhavam junto comigo. E aí o que aconteceu foi que tivemos um workshop da empresa bem grande, assim, bem importante, onde todos os diretores avaliavam o ano, tudo o que aconteceu e apresentavam o planejamento do ano seguinte. E eu aproveitei aquele momento para passar minha mensagem, né? Então foi muito interessante, porque foi uma apresentação de um diretor administrativo financeiro que começou a falar de abraço e carinho. Então foi bem interessante nesse sentido, a reação das pessoas, né? Porque existe uma questão assim de que os números não se falam com as questões mais humanas, né? E o nosso departamento, que administrava inclusive recursos humanos, começou a ter um posicionamento totalmente diferente, e foi muito lindo, foi muito bonito o movimento assim das pessoas com respeito a esta mudança proposta, né? E isso foi muito interessante, muito legal.
Não, que bonitinho. Escuta, e eu, assim, também me lembro de uma outra situação em que, em alguma das vezes em que a gente se falou, bem depois, você percebeu uma incoerência, uma certa incoerência, né, no que você trabalhava e no que você vivia, né, na sua vida pessoal, e que isso te levou a uma mudança de rumos novamente, não foi? Uhum. Sim, eu acho que esse evento que eu acabei de comentar, ele encaixa perfeitamente. Quando a gente começa a olhar para dentro, quando começa a olhar a própria verdade, nós nos comprometemos com essa verdade. Seria muito incoerente ignorar a própria verdade. Quando a gente olha para a própria verdade, a gente passa a viver uma coerência maior, passa a viver numa criação que tem que ser muito autêntica. Se a gente não é muito autêntico, a gente está sendo mentiroso com a sua verdade. Então, essa autenticidade passada para fora, que foi o que eu quis mostrar naquele evento, mostrar que realmente números são números, mas por trás dos números, por trás dos computadores, temos pessoas que podem trazer outras coisas junto com os números, né? Foi um pouco isso que baguncei a cabeça da empresa naquele dia. E a partir daí, desse processo de crescimento, eu comecei a me cuidar mais, como eu disse antes, a olhar, me respeitar mais os outros. Eu mudei a minha maneira de lidar comigo mesmo, passei a fazer exercícios, uma alimentação melhor, passei a ser vegetariano, já são muitos anos que eu sou vegetariano. Então, e um dos negócios que eu tive de 2007 a 2014 foi um restaurante. E esse restaurante servia mais de 90% carne, e eu era vegetariano. Então, por exemplo, esse foi um grande passo que eu dei de vender o restaurante. Não quis mais oferecer carne para o mundo, sendo que eu não consumo carne. Eu acho que esse é o tipo de coerência que cada um pode fazer a sua parte, né? Mas olhar para dentro, entender a própria verdade e buscar de que maneira eu transfiro a minha verdade, a minha maneira autêntica de ser, meu posicionamento autêntico para o mundo. Então, é isso que eu fiz. Afinal, deixei de ser dono de restaurante por conta disso. Não, e você, assim, você deve ter sentido alguma coisa até, eu não sei se eu vou usar o termo certo, até quântico, né, se materializando na sua vida, né, se mostrando na sua vida. Isso aconteceu? As coisas começaram a dar muito certo? Como é que... Eu acho assim, Denise, quando a gente muda de paradigma, é um clique, mas é tanta mudança junta, é tanta verdade, né? Porque afinal a mudança de paradigma foi em direção à verdade, foi em direção à minha essência. E quando a minha essência começou a transparecer, eu dar espaço para essa essência aparecer, mostrar ao mundo a minha essência, tudo mudou. Simplesmente tudo mudou. Né? Até os relacionamentos, as pessoas com quem eu, de repente, era meu círculo de amigos, algumas pessoas não entenderam o processo, outras mudaram. Então, é aquilo. Imagina que você, toda sexta-feira, sai com amigos que bebem e fumam, e você também bebe e fuma. E aí, um dia, você para de beber e fumar. Né? Ou você vai mudar os amigos, eles mudarem, pararem de beber e fumar, ou você vai trocar os amigos. Não tem muito como ser de outra maneira, né? E um pouco isso que aconteceu. Todo o meu círculo mudou, a maneira que eu me relacionava com o meu círculo, o meu trabalho, a maneira de lidar comigo, o meu relacionamento, tudo mudou. Entendi. E aí você, enfim, saiu do mundo corporativo, né? Definitivamente, e entrou de cabeça e seguiu um propósito que você encontrou em você, e foi realmente, efetivamente, produzir felicidade para você e para o mundo com essa, enfim, essa atividade linda que o Instituto faz, né? Que o Instituto Bioflow faz, né? Como que vocês estavam, como é que era antes dessa tragédia sanitária aqui que a gente está vivendo no mundo, né? Como que era? Eram eventos mais presenciais, não eram? Sim, nosso trabalho ele tem duas grandes vertentes. Um trabalho com respiração, onde através da respiração a gente vai desconstruindo algumas camadas do ego para a gente poder olhar para emoções, para sensações que acontecem sem o conhecimento do nosso intelecto. E também nós temos um trabalho que chama ressignificação emocional, com o qual a gente, através de palavras, através de linhas de pensamento, a gente provoca
que emoções aflorem e possam ser observadas pelo córtex pré-frontal, pela nossa intelectualidade, para sim aprender mais sobre nós mesmos. A única diferença é que um é um processo mais físico e só pode ser realizado de maneira presencial, enquanto o outro é um processo mais de conversa e que pode sim ser realizado online. Mas os dois têm o mesmo objetivo, que a gente possa observar nossas emoções inconscientes. Sim, sim. Como é que está sendo esse passo para tornar mais acessível até pelo meio online, né? Conseguir passar uma mensagem para o mundo, né? Mesmo que antes era só presencial e agora podendo fazer online. Como é que está sendo esse processo? Está sendo um recomeço? A gente realmente tinha todo o trabalho do Instituto voltado para o meio presencial, através de imersões e cursos em várias cidades e em vários países. E quando começou toda esta situação sanitária, a gente teve que reformular completamente. A gente está se reinventando neste momento. Já lançamos vários cursos, um de inteligência emocional, um de propósito de vida, outro de ansiedade, outro de prosperidade financeira. A gente lançou vários cursos online. Alguns já estão indo para a segunda turma, e daqui em diante, nosso planejamento é híbrido. A gente tem as imersões, estão no nosso site e tudo mais, mas nós não temos nenhuma certeza se vão acontecer ou não. Graças a Deus, este ano já aconteceu no México, está acontecendo no Portugal, mas como não temos certeza, o trabalho do Instituto hoje está ancorado no presencial com um pé e outro pé no online para a gente tentar não parar. Ou seja, em caso de haver uma suspensão do trabalho presencial, o Instituto continua no online. Assim, eu vou te falar uma coisa, eu admito que para mim, assim, é bem fascinante, né, ver ver essa transformação aí que você viveu pessoal e conseguiu levar isso pro lado assim, empreendedor, mais empreendedor do que empresarial, né, de querer multiplicar uma mensagem. E às vezes eu fico pensando assim, tem uma música que eu amo, do YouTube, chamada Walk On. E ela, assim, eu acho a letra toda dela maravilhosa, mas tem uma frase em que ela fala assim: a única bagagem que você pode trazer é aquilo que não pode ficar para trás. Eu acho essa frase super incrível. Então, você nessa jornada, né, o que você enxerga que você veio trazendo, por mais que o caminho tenha sido difícil, mas que ficou ali na tua bagagem, porque aquilo não podia ficar para trás de jeito nenhum. Daquele Walter mega corporativo para o Walter de hoje. Então, que nem acontece naquele filme Feitiço do Tempo, né? Que a única coisa que ele pode levar para o dia seguinte é os aprendizados que ele faz. Eu acho que esse é o grande ponto. E a gente, no meu entender, na minha visão, a nossa missão nesta vida é aprender. Nossa missão nesta vida é nos desenvolver. E quanto mais a gente puder aprender em carne própria, aprender em si mesmo, porque eu acredito que a única maneira de ensinar é o exemplo. A única maneira de ensinar, quem tem filhos aqui sabe, né? A gente pode falar para o filho, faz assim, faz assim, faz assim, mas o filho só vai fazer o que você faz. E então, quanto mais a gente consiga aprender e praticar o que aprendeu, né, esse exemplo que nós vamos ser para o mundo, dependendo do quanto haja de verdade, quanto haja de coerência nessa mensagem de praticar o aprendizado, mais impacto a nossa mensagem terá. Ou seja, quanto mais a pessoa perceba aquilo é verdade, isso que ele está fazendo é verdade, né? Mais impacto terá nas pessoas. Então, eu acho que nosso grande drive tem que ser sermos totalmente coerentes com a nossa essência, sermos totalmente coerentes com quem somos e com a missão que trouxemos para esta vida. Então, quanto mais a gente conseguir praticar isso com verdade, com autenticidade, sendo genuínos, mais importantes seremos para o mundo. Um mundo que precisa muito disso. Um mundo que vive com muitas máscaras. Eu entendo que existe muita dor no mundo e muitas vezes é melhor olhar para o outro lado. Mas olhar para o outro lado não retira a dor. Olhar para o outro lado não nos livra da dor. Então, assim, a proposta não é mergulhar na dor, pelo amor de Deus, né? Não é isso, mas eu acredito que a dor é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Quando a gente é atingido nas nossas dores, principalmente quando forem inconscientes, a gente vai ser muito atingido. Então, se temos esse calcanhar de Aquiles, o ideal é a gente saber que ele existe, como ele funciona,
Como posso me preservar de ser atingido nesse calcanhar de Aquiles? Então, assim, quanto mais a gente souber sobre nós, sobre quanto valemos, qual é o brilho da nossa essência, isso falando da parte boa, e quanto mais a gente souber sobre as nossas dores, os nossos calcanhares de Aquiles, para a gente conseguir se preservar, de não ser atingido nesse nosso ponto fraco, mais a gente vai conseguir levar o outro lado, a nossa luz, a nossa essência para o mundo. Opa, mensagem bonita. Eu acho ela importante, né, nesse momento aqui, em que a gente vê realmente as pessoas, às vezes, faltando aquele brilho, faltando aquela alegria, né, aquele acordar com alegria, né, e tocar o dia. Então, é uma mensagem bem, bem bacana. Enfim, o executivo tem algo mais, assim, que queira contar aqui para mim, que, enfim, quero muito levar esse tipo de inspiração para outros empreendedores também. Vale a pena, né? Vale a pena seguir um caminho de propósito, né? Eu acredito que o modelo empresarial, Denise, baseado somente em lucro, somente em resultado, ele está fadado ao fracasso. Porque uma empresa que não tenha valores, uma empresa que não tenha um propósito maior do que o dinheiro, é uma empresa, e portanto as pessoas que compõem essa empresa, não vai vibrar esta autenticidade que de hoje em diante será cada vez mais buscada, sabe? As pessoas estão buscando verdade, buscando autenticidade. Então, quando a gente fala com o coração, quando a gente fala desde a nossa essência, a gente é muito mais crível, é muito mais aceito. E se a gente conseguir transferir esse modelo de ser autêntico para as empresas, isso só pode ser feito quando a gente transfere para a empresa, transfere para o empreendimento um modelo de verdade, um modelo de autenticidade e, principalmente, um grande objetivo, uma missão, um propósito para essa empresa, que todo mundo possa enxergar e falar assim, eu também quero isso. Quando a gente transformar nossas empresas em causas, quando as pessoas se sintam felizes de levantar a bandeira daquela causa e ir junto. Tem exemplos maravilhosos. Existe na Europa um banco chamado Banco Ético, por exemplo, Banca Ética, na Espanha. E este banco, o que faz é prometer aos seus investidores que vai fazer apenas investimentos em empresas éticas. Só isso. Só isso. Quem sabe não é o banco que traz os maiores benefícios, os maiores juros, mas é um banco que já tem um monte de gente que está apoiando. Um monte de gente que conseguiu dizer assim, eu quero estar junto deles. Então, esses modelos vão ser cada vez mais comuns na nossa vida. E se a gente não aprende a praticar com a gente mesmo e assim depois levar para a empresa, isso não vai acontecer. Por isso começa tudo aqui. Sim. E o mundo está precisando de muita inspiração, né? Bastante inspiração aqui. Todos nós precisamos e a gente tem a possibilidade, né, através de descobrir uma mensagem, ter acesso às pessoas via as nossas empresas, enfim, a gente consegue ser um agente de inspiração, né? Que o mundo tanto está precisando. Walter, muito obrigada. Perfeito. Obrigada pelo bate-papo. Muito agradecido a você também pela entrevista. Espero que possamos inspirar outros empreendedores com este modelo mais autêntico, mais genuíno. Com certeza. E para você, parabéns. Você, para mim, já é uma inspiração. Muito obrigada pela... Muito agradecido. Nos vemos. Tchau. Tchau. Até logo para todos. Até logo.